Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos aqueles que estão conosco, através do aplicativo do YouTube, uma boa noite e um tempo de intimidade com o nosso Deus. Um tempo em que nós vamos buscar a presença dEle, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorá-lo e também ouviremos a palavra que vem dEle. Vamos ser fortalecidos pelo poder da palavra e também vamos, na presença de Deus, colocar os nossos pedidos, as nossas súplicas por nós, pelos nossos e também pelo mundo inteiro. Peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo, ou melhor, compartilhar esse vídeo, melhor dizendo, na sua rede social. E você que tem lista de transmissão, você que tem condições de colocar aí no seu status para que mais pessoas possam estar conosco nesta hora. Também peço para você se inscrever nos nossos canais do Instagram, do Facebook e do YouTube da nossa igreja. Também peço para você não se esquecer do nosso tempo de oração, de jejum. Nós estamos precisando, enquanto igreja, de oração, estamos precisando de súplicas, não somente por nós, mas também por todas as famílias da nossa igreja e também pela nossa cidade, nosso estado, nosso país. Peço para você, então, se colocar diante de Deus todos os dias, ao meio-dia, ou no horário que você puder, evidentemente, para que juntos nós possamos suplicar a Deus em favor das pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros, e esse é o convite, essa é a convocação de Deus para você, meu amado, minha amada. Segundo aviso, é você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, que entendeu a provisão de Deus. A conta do Itaú é uma conta específica para os dízimos e as ofertas, e o Pix está na tela. E também você que tem condições de nos ajudar na reforma e ampliação do nosso templo, a conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma do templo. Qual é o status da nossa reforma? Nossa reforma está paralisada e nós estamos juntando dinheiro para começarmos, ou melhor, para terminarmos a primeira etapa. Como disse alguns domingos atrás, está faltando uma média de R$40 mil e um mês de obra. Então, nós estamos lutando, nós estamos correndo atrás para que, com a graça de Deus, o mais rápido possível, nós possamos concluir e possamos estar juntos em comunidade, louvando, cultuando o nosso Deus. Ok? Tem um aviso especial também da nossa igreja irmã, Igreja Presbiteriana de Betânia. Ele vai aparecer na sua tela. É o terceiro encontro da fé reformada. O tema é o Deus do caos. Isso acontecerá no dia 10 a 12 de setembro de 2020, na Igreja Presbiteriana de Betânia. O valor das inscrições é R$100, né? Os preletores, o reverendo Alan Porto, o reverendo Heber Campos Júnior e também o reverendo Márcio Alonso, com o louvor do nosso querido Índio, né? Então, você pode também olhar aí na sua tela os dados do site da Fé Reformada, e lembrando que, né, eles estão cumprindo os protocolos, né, o uso obrigatório da máscara, o álcool em gel, tudo mais, o distanciamento. Então, você, meu irmão, minha irmã, que quer participar desse encontro, desse momento de edificação da igreja, eu gostaria de convidá-lo para que você possa estar na nossa igreja irmã, Igreja Presbiteriana Betânia, e nós temos poucas vagas, né, ali, e eu quero convidar você para estar nesse momento aí de aprendizagem da palavra de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor, na Tua presença estamos, Te louvamos, edificamos nessa noite um altar de adoração à Tua presença. Louvado, exaltado seja o Seu nome, ó Pai, e o nosso desejo, a nossa intenção nessa noite é Te louvarmos, é engrandecermos o Seu nome, é adorá-lo, é bendizê-lo, é agradecer ao Senhor por todas as incontáveis bênçãos que o Senhor tem ministrado em nossas casas. Muito obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela maneira graciosa que o Senhor tem cuidado de nós, e nós Te louvamos, orando no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem, o texto da palavra de Deus, no Salmo de número 135, verso 3, nos diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que texto lindo! Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Nós vamos louvar o nome do nosso Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias, nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que saudade que eu estou, essa família está de cada um de vocês. E nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar para que você possa abrir o seu coração e louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem nos guardado, apesar dos pesares, apesar das lutas, apesar dos lutos que muitas famílias têm enfrentado. Eu sei que estamos passando por situações bem difíceis, mas não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus, que é o Pai amado, que deu o seu único Filho por cada um de nós. Então, com essa fé, com esse pensamento, vamos louvar, louve ao Senhor, abra o seu coração e que nessa noite Ele possa falar o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Vamos continuar louvando a esse Deus. Se derrame nesse momento aí na sua casa, junto com o seu familiar, junto com os seus entes queridos. Se derrame diante desse Deus. Vamos louvar? Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
senti teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ó meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento, meu Deus, nós pedimos, meu Pai, a permissão para entrar na Tua presença, meu Pai. Pedimos a permissão, meu Deus, porque sabemos que não somos dignos de falar com o Senhor, meu Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e por tudo que nós somos diante de Ti. Pecadores, falhos, meu Deus. Mas no fundo do nosso coração, meu Pai, há um temor, Jesus. Há um temor pelo Senhor, Jesus. Pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, meu Pai. E nós, meu Deus, nesse momento te louvamos, meu Deus. Entregamos, meu Pai, esse louvor em Tuas mãos, meu Pai. Oferecemos, meu Pai, esse louvor ao Senhor, Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, meu Pai, de todo louvor. Toma, meu Pai, a nossa vida, toma, meu Deus, a nossa família, Jesus. A nossa família, meu Pai, está nas mãos do Senhor, meu Deus. Somente o Senhor, meu Pai, pode ajudar nos nossos problemas, meu Deus. Somente o Senhor, meu Deus, pode solucionar, meu Pai, as nossas dificuldades, meu Deus. Por isso, nesse momento, dá, meu Pai, a direção para cada um de nós. Fala, meu Pai, ao nosso coração nessa noite, Jesus. Acalanta, acalma, meu Pai, o coração desesperado, meu Deus. Acalanta, meu Pai, essa pessoa que perdeu seu ente querido, Jesus. Dá força, fortaleça, renove, meu Deus, a fé dessa pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nesse momento, meu Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Que acima de tudo, meu Pai, seja feita a Tua vontade, meu Deus, e não a nossa vontade, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa falar usando o Teu cérebro aos nossos corações. É o que nós pedimos. Entregamos, meu Pai, crendo, confiando no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Cometi um ato falho, queridos. Eu falei da data do Encontro da Fé Reformada no ano de 2020, é porque teria no ano de 2020, e por conta da pandemia, os irmãos, os nossos amigos lá da Igreja Presbiteriana Betânia tiveram que passar para esse ano. Então, esse encontro acontecerá do dia 10 ao dia 12 de setembro de 2021, ok? O site está aí, você pode, então, entrar em contato com os nossos queridos lá. Nós vamos ler o texto do apóstolo Paulo, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1,
verso 16 ao verso 17, nós temos aqui o lema da carta do apóstolo Paulo, aqui, logo no início do verso 16. O texto da palavra nos diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bem, nós temos aqui o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e essa, sem dúvida nenhuma, é a carta mais profunda, talvez os textos mais profundos de todas as Sagradas Escrituras, porque revelam a graça de Deus, revelam um plano salvífico de Deus, esse texto revela que nós somos seres humanos pecadores, mas há uma boa notícia, a notícia do Evangelho. E o apóstolo Paulo, depois do verso 15, no momento em que ele está pronto para ir a Roma pregar o Evangelho, ele começa o verso 16 dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. E aqui, querido, querida, trata-se de uma declaração muito interessante, porque junta duas palavras que são ambíguas: vergonha e evangelho. Se nós pensarmos bem, essa palavra não cabe na mesma frase. Vergonha e evangelho. Paulo estava pronto para pregar o evangelho em Roma, e agora aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele declara que não sente nenhum constrangimento de pregar o evangelho, que não se envergonha do evangelho. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que as pessoas são muito aguerridas para defender muitas coisas, muitas filosofias, mas dias em que as pessoas, em algumas situações, se tornam agentes secretos de Deus. Há, de fato, um crescente número de cristãos apenas nominais, quer dizer, que não vivem o Evangelho de Cristo em suas vidas, que só vivem nas celebrações, mas que não têm uma vida eficaz, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Porque, de certa forma, essas pessoas sentem vergonha do Evangelho. No ambiente em que elas são contestadas, elas se amedrontam, elas se calam. No ambiente da faculdade, no ambiente do trabalho, num ambiente hostil, existem pessoas que, ao invés de proclamarem o Evangelho de Cristo, são pessoas que se calam diante dessas questões. A verdade é que muitas pessoas oram para que Deus, em sua graça, alcance os corações das pessoas que nos cercam, mas isso acontece sem que nós nos identifiquemos como crentes, porque há muita gente que convive com o vizinho há muito tempo e não se revela um cristão autêntico e nem tem o compromisso e o testemunho que revela que este homem, essa mulher é separado pelo poder do Evangelho. Porque, de fato, assumir-se alguém que vive o Evangelho de Cristo nessa atual conjuntura é muito difícil. É fato, querido, querida, que assumir-se como um servo de Deus é uma postura de coragem. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, querido irmão e irmã, é mais do que instruir-nos, ele está colocando um desafio prático por nós, ou melhor, para nós. Um desafio prático do Espírito Santo para as nossas vidas, que é viver sem sentir vergonha do Evangelho, que é caminhar sem sentir vergonha do Evangelho, que é interagir com as pessoas, que é conviver com as pessoas, que é exercer a nossa função profissional sem se envergonhar do Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo é que ele está inteiramente ligado ao Evangelho. O que Paulo está dizendo é que ele é um servo chamado por Cristo para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que ele nasceu para isso. É como se Paulo estivesse dizendo: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. É como se eu pudesse dizer: eu sou Mário Henrique, servo de Jesus Cristo, chamado para ser pastor, separado para o Evangelho de Deus. É como se você dissesse: eu sou
Maria, eu sou José, serva de Jesus Cristo, separado e chamado para ser médico, para ser professor, atendente, secretário, enfermeiro, pedreiro, servente, vendedor, aposentado, enfim, todas as profissões. Fomos chamados para uma causa, fomos separados para o Evangelho de Cristo. Nós nascemos para isso. Você na sua função, eu na minha função. Mas somos chamados e separados para vivermos o Evangelho, não apenas com a palavra, mas com a nossa vida. Nos relacionando com as pessoas sem medo de anunciarmos o Evangelho de Cristo. E Paulo não sente vergonha do Evangelho porque ele entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo está dizendo de forma categórica no verso 16... Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o poder em ação de Deus. Os comentaristas bíblicos revelam isso. Eles afirmam que a palavra poder tem a ver com algo que avança, algo que se expande. O Evangelho é uma força espiritual que avança, é um poder em ação, é um poder que não fica paralisado. E Paulo está destacando então, querido, querida, que o poder do Evangelho, ele vai na contramão do poder político, econômico, ideológico, sociológico de Roma. O Evangelho contrapõe o poder político, o poder filosófico de Roma. E aqui o vocábulo no grego significa a potencialidade de exercer força na realização de uma determinada tarefa, ou seja, Deus realiza algo sobrenatural a partir do Evangelho, e o que ele realiza, nenhum poder terreno pode realizar ou pode impedi-lo, porque o poder do Evangelho é dado e é revelado nas Sagradas Escrituras. O poder do Evangelho é um poder que avança, é um poder que vai, é um poder que age, é um poder que transforma a situação onde quer que esse Evangelho é pregado e vivido. É por isso que o capítulo 1 de Atos, verso 8, o Senhor Jesus Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Querido, querida, permita-me fazer uma parte, apesar de nós estarmos vivendo talvez o momento mais difícil enquanto igreja, nesse momento em que nós não estamos nos reunindo presencialmente, porque infelizmente nós não conseguimos terminar o templo, nós não estamos presos, o Evangelho não está aprisionado, o Evangelho é o poder que age, é o poder que avança, e sinceramente, nesse sentido, nós não precisamos do templo para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é pregado e é vivido por nós, em todas as esferas que nós estamos inseridos. Onde quer que você esteja inserido, nós somos convocados, queridos, queridas, para sermos aqueles que são o Evangelho, que são a boa notícia e que não só pregam o Evangelho, mas que vivem o Evangelho. Veja bem, os apóstolos foram convocados para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os apóstolos não foram chamados para serem testemunhas na igreja de Jerusalém, na igreja da Judéia, na igreja da Samaria, porque essas igrejas nem existiam. A missão e o chamado do Evangelho é enquanto estamos indo, o testemunho é dado não apenas na igreja, mas na nossa vida. É indo, onde quer que estejamos indo, Deus está usando, ou melhor, está desejando usar a mim e a você no anúncio e na vivência do Evangelho. Sim, querido, nós infelizmente estamos sem tempo provisoriamente, mas eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir concluir a primeira etapa da construção do nosso templo com a provisão de Deus. Eu não tenho dúvida disso, mas nós não estamos presos, nós não estamos aprisionados. Pelo contrário, nós precisamos anunciar esse Evangelho que quebra as cadeias, que transforma as vidas. Esse Evangelho que anuncia a conversão em Jesus Cristo, que anuncia que somos pecadores, mas que somos regenerados pelo poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho que anuncia que Deus realiza na vida do ser humano, transformando, que sobrepuja todo e qualquer poder existente na humanidade.
Porque o evangelho é um poder maravilhoso, é um poder que realiza coisas singulares. Deus salva as pessoas. Deus está fazendo, a partir do evangelho, da vida dos homens e das mulheres de Deus, uma obra de salvação. Agora, querido, na cultura romana, salvação tem a ver com o bem-estar que Roma pode produzir e garantir aos seus cidadãos e aos povos o seu domínio. Então, existia uma filosofia romana em que a salvação está ligada com o poder de Roma. O que Paulo está fazendo é corrigindo essa ideia. Paulo está indo no contraponto dessa ideia, está declarando que o poder, que a salvação não vem do poder de Roma, mas vem do poder do evangelho, da graça de Deus. A salvação não vem de Roma, vem do evangelho, de Jesus Cristo. Ou seja, se algum romano ouvisse esse evangelho da salvação, ele entenderia a proposta. A salvação não vem de Roma, a salvação vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E aqui Paulo dá um outro recado. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não sei se você percebe, mas Deus está usando o apóstolo Paulo para revelar algo sublime, que a partir de agora Deus está salvando pessoas de todas as nações. Por meio do evangelho, Deus está criando uma nova humanidade, um novo tipo de ser humano, nem judeu, nem grego, nem gentil, mas um povo cristão, um povo que se converte pelo evangelho de Cristo, de um Deus que desce da sua glória e se torna um ser humano, e vive como Deus Filho, e vive uma vida sem pecado, e morre, mas ressuscita. E com isso ele nos traz e garante a salvação. Isso é milagre, isso é sobrenatural, este é o evangelho de Cristo. Nada e ninguém nesse mundo, ou mesmo em Roma, com todo o seu poder e sua glória, poderiam realizar essa salvação. Somente Deus poderia salvar a humanidade através do poderoso, simples, genuíno evangelho da graça de Deus. Querido, querida, nós estamos vivendo tempos difíceis, eu sei disso. Tempos em que reiteradas vezes nós precisamos anunciar que a salvação não está na política, a salvação não está na estabilidade financeira, a salvação não está no avanço científico, a salvação está na pessoa de Jesus Cristo, no evangelho da graça de Deus. Nesses tempos de medos, de dúvidas, de questionamentos, de ansiedades, em que as pessoas estão cada vez mais desesperadas, o evangelho é a boa notícia que as pessoas precisam ouvir. E esse evangelho está com você, meu irmão e minha irmã. Esse evangelho precisa ser compartilhado. Esse evangelho precisa ser pregado. Esse evangelho precisa ser vivido. Esse evangelho precisa sair das esferas da minha vida e onde quer que nós estejamos, esse evangelho vai estar. Ele vai estar na repartição pública, no nosso trabalho, ele vai estar com os nossos vizinhos, ele vai estar onde nós estivermos, porque o evangelho não está reduzido a um lugar específico. O evangelho da graça de Deus, ele alcança o mais e o pecador em todos os lugares, em todos os ambientes. Quando eu e você, como discípulos e discípulas de Jesus, estivermos indo, e onde quer que nós estejamos indo, o evangelho da graça precisa estar conosco. O evangelho que anuncia a salvação, o poder de Deus de nos salvar, de nos perdoar. Mas o evangelho comunica não só a salvação, mas como a justiça por meio da fé. Segundo o texto, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego, visto que a fé, ou melhor, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, nós precisamos atentar para o seguinte fato: o evangelho comunica a salvação e a justiça de Deus por meio da fé. O evangelho salva todo aquele que crê. Mas essa não é nenhuma novidade nas Sagradas Escrituras. Jesus falou disso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado.
João 3,16, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o que esses textos estão revelando é que nenhum incrédulo será salvo. Porque a salvação, olhando para a palavra de Deus, é exclusivamente para aqueles que creem em Jesus Cristo, isto nos termos do Evangelho da graça de Deus. Isso é o oposto de um ensino antibíblico e de uma fé que muitas pessoas têm, que na hora H Deus vai salvar todos, porque Deus é amor. Independente da fé em Jesus Cristo, todos serão salvos no último momento. Mas isso vai contrário às Sagradas Escrituras que revelam que Deus salva todo aquele que crê. E somente esses são salvos. E o apóstolo reforça isso no verso de número 17, quando ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está citando um texto lá do Antigo Testamento, de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, em Abacuque, o justo vive pela fé, e o justo vive uma vida oposta do incrédulo, do soberbo, das pessoas que pensam, sentem e andam como se não precisassem de Deus. O que Paulo está dizendo é que nos tempos de Abacuque, Deus salvou o crente. Não o crente da igreja, não o crente membro, lá do nosso hall de membro, mas o crente que vive pela fé. Nos tempos de Abacuque, Deus salva aquele que vive por fé. E nos nossos tempos, Deus continua salvando aqueles homens e mulheres que caminham de fé em fé em Jesus Cristo. O princípio do Evangelho não mudou. E Deus declara que é justo aquele que tem fé. Paulo está nos orientando a esvaziar-se a nossa alma, da nossa prepotência, da nossa arrogância e recebermos no lugar dela a justiça que vem de Cristo. E essa justiça nós só podemos receber por meio da fé, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Querido, querida, nós só podemos receber o perdão de Jesus Cristo por meio da fé. Nós só podemos andar com Deus todos os dias por meio da fé. Nós só podemos viver uma vida que agrade a Deus diariamente, unicamente por fé, ou é isto, ou é nada. Este é o evangelho simples, singular, exclusivo, mas um evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, nós estamos vivendo tempos de notícias péssimas, de notícias ruins, e nós precisamos aprender e viver o evangelho. Tempo em que as pessoas estão distantes de Deus, tempo em que as pessoas estão muitas vezes desesperadas, infelizes, cansadas, angustiadas. Talvez você se sinta assim. Quantas vezes eu me senti angustiado nesse ano terrível que nós estamos vivendo? Quantas vezes você viveu assim também, querido, querida? Somente Deus pode reverter isso. Somente Deus pode confirmar no nosso coração que somos dele por meio do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E o Evangelho anuncia não só a salvação, mas a justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Porque o Evangelho é a revelação de Deus que derrama a luz de Jesus Cristo em nossas trevas. A verdade é, querido, querida, é que nós andávamos em meio às trevas e nos apareceu uma grande luz, a luz de Cristo, e iluminou a nossa vida. E o que era morte se transformou em vida. A verdade, querido, querida, nós somos convidados a crermos no Evangelho, a obedecermos o Evangelho, a vivermos o Evangelho. Se você que está vendo, querido, querida, essa pregação, essa reflexão bíblica e se sentiu tocado pelo poder do Evangelho, e você deseja conhecer mais o Evangelho de Cristo, você deseja conhecer e aprender mais desse Evangelho, eu me apresento como servo de Deus para te ajudar a compreender o Evangelho. Você pode me procurar depois.
Verdade é que nós precisamos lidar com esse evangelho para nós termos compaixão, cumplicidade com o nosso próximo. O que nós estamos vivendo, queridos, queridas, é um tempo de dores, é um tempo em que as pessoas estão chorando, é um tempo de decepções. Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época que o evangelho precisa ser pregado, anunciado e, acima de tudo, o evangelho precisa ser vivido. Eu e você precisamos ser a boa notícia que a pessoa vai ouvir e não a acusação farisaica que o outro vai ouvir. Eu e você precisamos ser mão de Jesus Cristo. Eu e você precisamos ser o evangelho de Cristo. Nós somos convocados por Deus para sermos o evangelho de Deus. Porque pode ser que as pessoas só leiam o nosso evangelho, o evangelho que parte das nossas vidas. Nós somos convocados, queridos, a viver o evangelho. Somos convocados a abandonar toda a prática que contrarie o evangelho de Cristo. Somos convocados a não nos envergonharmos do evangelho. Somos convocados a vivermos uma vida de testemunho do evangelho, entendendo que o evangelho não é um mero discurso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é um poder que avança, é um poder que quebra as questões. O evangelho é o poder de Deus para a transformação da humanidade. O evangelho é a intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que necessitam do evangelho. Hoje é dia de crermos e vivermos o evangelho, querido, querida. Hoje é dia de mudarmos a nossa vida a partir do evangelho, do poder transformador do evangelho de Cristo. Hoje é dia de iniciarmos uma nova caminhada, não mais aprisionados pela descrença, mas confiantes de vivermos uma vida que agrade a Deus. E segundo a palavra, uma vida que agrada a Deus é que o justo viva por meio da fé. É que eu e você, confiantes no poder de Deus e vivendo o evangelho da graça de Deus, vive de fé em fé no Senhor Jesus Cristo. Sinceramente, querido, querida, que Deus nos ajude a vivermos essa máxima, que Deus nos ajude a vivermos essa realidade do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse evangelho que é justiça, revelada por meio da justiça de Deus, revelada por meio da fé, ou seja, é uma fé, ou melhor, é uma justiça que pratica, é uma justiça que testemunha, é uma justiça que vive as mudanças em todos os contextos que nós estamos inseridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a não apenas vivermos esse evangelho, a anunciarmos o evangelho, mas sermos testemunhas do evangelho, entendendo que o evangelho é poder em ação. Então, querido, querida, onde quer que sejamos inseridos e em qual momento sejamos inseridos, que nós possamos lembrar que nós somos a boa notícia do evangelho de Cristo. Então, em meio às questões ruins em que nós ouvirmos, nós vamos anunciar o evangelho da graça de Deus e vamos viver esse evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos cantar agora mais uma canção, queridos? Por favor. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca não, e tu já conheces, Senhor.
sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós na Tua presença estamos, Te somos muito gratos. Te agradecemos por essa noite, Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite nós temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Não é do jeito que nós queremos, ó Deus, nós queríamos estar no nosso templo. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades que estamos passando. É por isso que nós clamamos a Tua intervenção, clamamos a provisão do Senhor em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a concluirmos a primeira etapa, como o Senhor fez durante todo esse processo. Mas nós entendemos, ó Deus, que nós não estamos aprisionados. Nós somos o Evangelho porque fomos alcançados por esse Evangelho. Nós temos esse Evangelho dentro de nós que modificou a nossa vida. Por isso, Deus, nos dê oportunidades nessa semana de sermos o Evangelho, de sermos a boa notícia, e que não nos envergonhemos desse Evangelho, muito pelo contrário, que possamos anunciar, viver, testemunhar esse Evangelho. E se, ó Deus, nós tivermos que lidar com alguma situação em nosso trabalho, em nossa família, em que as pessoas precisarem de uma boa notícia, ao invés de julgarmos e sermos, ó Deus, muitas vezes moralistas, que o Senhor possa, ó Deus, nos motivar e nos transformar pelo poder do Evangelho, e que assim nós possamos não apenas, ó Deus, pregar o Evangelho, mas também sermos como o Senhor Jesus foi em todos os atos, sermos pessoas que têm compaixão do nosso próximo que está sofrendo. Por favor, ó Deus, retira de nós toda a indiferença da dor do outro, retira de nós, ó Deus, toda a indiferença que nós temos ao lidar com o outro, por favor. Coloque dentro dos nossos corações o Evangelho da graça de Deus, que nos alcançou mesmo como somos pecadores, ó Deus. Mas esse Evangelho que nos transformou para nós sermos agentes deste reino, chamados para, ó Deus, e separados para o anúncio, para a vivência do Evangelho. Por favor, nos abençoe, ó Deus, durante essa semana. Vá à frente das nossas coisas, ó Deus, das nossas causas. Nos abençoe com toda sorte de bênção, ó Deus, não apenas nós, mas também os nossos, ó Deus, e nós
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada em Tua presença. Esse é o nosso desejo, oramos assim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. E a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pois bem, querido, querida, meu desejo é que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus, junto da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o Senhor Deus possa estar abençoando você e que você, ou melhor dizendo, que nós possamos entender que somos chamados para o nosso trabalho e onde estamos inseridos, somos separados pelo Evangelho de Deus, que anuncia as boas notícias, que você possa ser um homem, uma mulher que anuncie o Evangelho durante essa semana. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nos vínculos do Calvário.